Olá, nobres amigos, eu sou o Príncipe Lucas Possalski II, Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui falarei para vocês como seria se do nada voltássemos para a Idade Média, ou se do nada a gente voltasse para a Idade Média nos dias de hoje. Primeira coisa, antes de começar o vídeo, é importante ressaltar que essa aqui é uma série de suposições minhas, com base no que eu tenho conhecimento e imaginação aqui. Pode ser que não seria exatamente algo assim, mas com base no que eu sei ou no que eu acredito, eu faço suposições para trazer para vocês. Muitas delas foram a pedido de outras pessoas. Essa daqui em especial eu não lembro de quem foi também, porque eu tenho uma incrível dificuldade com nomes, como eu já expliquei, e neste caso não é diferente. Mas enfim, vamos ao vídeo. Como seria se voltássemos à Idade Média nos dias de hoje? Primeira coisa, o que você quer dizer com voltar à Idade Média? No meu julgamento aqui, eu considero o voltar à Idade Média como o voltar a ter a tecnologia da época, a ter a capacidade de fazer as coisas que as pessoas tinham na época apenas. Por que isso? Porque eu sinceramente acredito que voltar culturalmente ao período seja impossível, uma vez que o ser humano só vai para frente, né? É impossível retroceder civilizações, a menos que ela colapse de vez, como eu já expliquei naquele outro vídeo. Eu acredito que seja impossível retroceder, e isso que eu nunca vi uma evidência até agora de uma civilização que retrocedeu permanentemente. O máximo que eu vi foi adotar hábitos arcaicos, mas que depois puderam ser retomados, que afinal a tecnologia não deixou de existir, o conhecimento não deixou de existir. Eles apenas estavam fazendo isso por opção, por não ter deixado de existir. Voltou a existir, né? Obviamente, né? Voltou à normalidade, ou se tornou normalidade, ou coisa assim. Então, eu tenho essa crença de que conhecimento não regride, né? Porque até agora eu nunca tive uma evidência de que isso fosse possível de acontecer. Então, assim, visto isso, para voltarmos à Idade Média de verdade, assim, nós teríamos que passar por um processo externo, um processo, alterações nas leis da física, por exemplo. Só seria possível acontecer uma coisa dessa se, por exemplo, as leis da física se alterassem. Para, por exemplo, acabou a pólvora, ou acabou a eletricidade, ou alguma coisa assim. Então, esse é o primeiro ponto. Talvez eu acredito até que seja meio que impossível voltar de verdade à Idade Média no mundo moderno. Praticamente impossível. Ou muito remota as chances disso acontecer. Teria que ser um colapso civilizacional enorme, que, tipo, matasse 99% da população do mundo. Junto disso, matasse o conhecimento e as formas de aplicá-lo. Então, teria que ser uma coisa muito catastrófica para acontecer, né? Mas, enfim, visto isso, o conhecimento não muda, a menos que haja colapso civilizacional ou alterações nas leis do universo. Como seria se voltássemos à Idade Média nesse ponto? Primeira coisa que eu acredito é que, como eu já falei, nossa relação com o mundo não mudaria tanto do que é hoje. O que eu quero dizer com isso? Lógico que aquilo que a tecnologia que a gente provavelmente perdesse nesse processo iria se alterar, mas a parte cultural, a parte religiosa, por exemplo, no passado as pessoas viviam em guerras santas, estavam em nome de Deus ou deuses, tentavam converter pessoas à força porque acreditavam numa determinada religião. Isso não vai acontecer de novo. Tá bom, ainda acontece com alguns islâmicos malucos em alguns cantos do mundo, mas não são nem todos os islâmicos do mundo, quanto mais de todas as religiões e coisas assim. Então, eu acredito que esses tipos de comportamento não voltariam. Nossa relação com o mundo continuaria sendo moldada pela cultura que temos hoje. Casamento, ser por amor, a ideia de existir divórcio, coisa assim, continuaria existindo, né? Então, isso, acho que continuaria existindo, né? Guarda compartilhada dos filhos. Outras coisas que continuariam existindo, as formas de se vestir, os nomes que usamos. Provavelmente, se voltássemos à Idade Média hoje, talvez não voltaríamos a grandes formalidades do passado. Então, tipo, provavelmente a gente não ficaria utilizando títulos de nobreza, vossa graça, vossa excelência, vossa senhoria. Provavelmente esses títulos não voltaríamos a utilizá-los, porque novamente isso é uma questão cultural. E uma série de outras coisas provavelmente não mudaria, principalmente ao que for relacionado à cultura. Por que eu tô falando isso? Porque sim, cara, essas coisas não regridem. Lembre-se, sociedades não regridem. Então, se a gente voltar no tempo nesse ponto, nossa cultura provavelmente vai ser a mesma ainda, por mais que a tecnologia tenha voltado. Porém, agora que eu falei da parte que não seria afetada, vamos falar da parte que seria afetada, porque aqui entraria a parte tecnológica e as consequências dela. Uma coisa que eu acho que mudaria muito se realmente regredisse na Idade Média hoje, seria um êxodo urbano, se a gente voltasse à Idade Média nos dias de hoje. Porque, cara, as cidades são as coisas mais artificiais que existem no mundo e mais dependentes de tecnologia. Não que não houvessem cidades na Idade Média, mas cidades muito grandes, tipo mais de 1 milhão de habitantes, eram coisas extremamente raras no passado e extremamente pouco sustentáveis. As maiores cidades tinham casa dos 100 mil habitantes. Então, eu acredito que sim, haveria um grande êxodo urbano. As pessoas iriam sair da cidade para ir para o campo ou para cidades menores. E isso por causa de produção de alimento, porque não tem como. Se a gente voltasse para a Idade Média tecnologicamente falando,
falando seria o mesmo que aceitar que nós não teríamos mais caminhões, trens para transportar carga em velocidade, transportar alimento em velocidade. Então, se por exemplo hoje seu alimento é produzido a 100 km onde você está e ele leva tipo 1 hora para chegar até você, então se nós tivéssemos uma coisa dessas de não tivéssemos mais os caminhões refrigerados, o transporte rápido, os lugares de armazenamento com refrigerados ou congelados, cara, seria impossível você consumir um alimento que viesse de mais de 20 km de você. Sem essas coisas aí de transporte, de capacidade de armazenamento, de preservação da qualidade do alimento, você ia ter que estar cada vez mais perto dele para poder consumi-lo com qualidade. E quanto mais distante você tivesse dele, menor a qualidade seria e menos alimento você conseguiria em bom estado para conseguir comer. O que significa que sim, se tornaria inviável a vida em cidades muito grandes. A vida em apartamento provavelmente já se tornaria uma coisa bem mais complicada do que é hoje. Em uma cidade grande, então, não se fala longe do interior, porque uma cidade pequena, um apartamentozinho, você ainda consegue comprar de alguém que tem uma chácara, um sítio, uma horta no quintal, um alimento ali. Quando você tá num apartamento meio cidade grande, onde tá tudo concretado à sua volta, não tem como fazer isso. Então, uma coisa que eu vejo assim é que, em função da tecnologia, se a gente voltasse à Idade Média, grandes centros colapsariam, deixariam de existir, a vida neles seria inviável. Essa seria uma consequência muito visível, na minha opinião. As pessoas iriam para mais perto do campo, iriam passar a morar em casas com terrenos, na maior parte das vezes, ou até em propriedades rurais no meio do mato. Haveria uma grande migração. Outra coisa característica do que eu acabei de dizer aqui seria a produção. A produção deixaria de ser voltada para uma larga escala, de sei lá, de uma indústria para lá de complexa, que precisa de insumos de diversos tipos que nem sabemos de onde vêm e para onde vão, e se tornariam algo mais voltado à subsistência. Sim, pode não parecer óbvio para alguns de vocês, mas, por exemplo, por que boa parte do estado de São Paulo é plantada em cana-de-açúcar? Estou pensando aqui no exemplo mais próximo de mim, apesar de nem ser tão próximo fisicamente as plantações de cana-de-açúcar daqui de onde eu tô, né? Mas por que boa parte é plantada em cana-de-açúcar? Porque é voltado a produzir combustíveis para carros, ou para produzir açúcar para uma indústria complexa de refino de açúcar e coisa assim. O que significa isso? Significa que provavelmente num futuro desses, talvez não tivesse coerência produzir tanta cana-de-açúcar. Então boa parte dessa produção seria substituída por uma produção de subsistência, uma coisa que teria uma demanda mais tangível, uma coisa mais local, mais próxima. Isso seria uma consequência inevitável. E outra consequência inevitável desse colapso da vida urbana, desse pessoa ter que se aproximar do campo, seria o fim de mega-nações, mega-países e coisas do tipo, ou pelo menos de como funcionam hoje. Por exemplo, hoje o Brasil pode ser facilmente controlado a partir de Brasília. Caso não houvesse mais o advento da tecnologia para permitir isso, as comunidades locais teriam muito mais importância e força do que um grande governo central. Por motivos de inviabilidade mesmo. Teria muito mais importância o local, o município, coisa assim. Então podemos dizer que talvez houvesse uma onda separatista, ou pelo menos uma onda maior de autonomia. Outra coisa que podemos dizer também é que isso é meio complicado dizer, porque é um assunto meio sensível, depende de muitas variáveis, poderia acontecer de tantas formas diferentes que eu mesmo talvez não sei se seria a pessoa mais indicada para tentar prever esse tipo de coisa. Mas assim, acabou a tecnologia, por alguma mudança nas constantes do universo aí. As pessoas voltariam a usar espadas como armas. E o que significaria voltar a usar espadas como armas? Significaria que a forma de combater, de se defender, de lutar, de se armar mudaria. Por consequência, toda a nossa relação com armas mudaria em relação ao que é hoje. Porém, é lógico que relação com armas é um fator complexo, porque tem lugares do mundo onde armas são completamente livres, permitidas. A população é completamente armada. Tem lugares do mundo onde o armamento é completamente proibido, as pessoas são completamente desarmadas, tem uma relação ruim com elas. Então, aí a complexidade que eu não me atrevo a dizer. Eu sei que mudaria a relação com armas. Porém, como mudaria, ia depender de cada contexto especificamente para eu tentar prever, né? Mesmo porque a partir do momento que as armas pudessem passar a ser forjadas por ferreiros em seus quintais e não mais advindas de uma grande indústria que pode ser facilmente controlada, talvez qualquer um pudesse ter a sua espada, como qualquer um já pode ter hoje, né? Pelo menos aqui no Brasil. Que eu saiba, não existe lei que proíba você de ter uma espada. Eu acho que eu já falei aqui dessa parte de que formato o mundo ganharia, dessa questão das defesas assim, das questões dos impactos da sociedade em si como um todo, e muito até do que não mudaria, né? Agora, respondendo a uma pergunta muito simples, se a gente voltasse para a Idade Média hoje, no mundo de hoje, porque acabou a tecnologia, magicamente acabou a tecnologia, ou ela se tornou impossível de ser utilizada como era antes, e a gente voltasse, existiria feudalismo de volta? E a resposta, sim, porque ele nunca deixou de existir completamente, sempre ganhou outros formatos, outros nomes, mas ele nunca deixou de existir. Então sim, voltaria a existir. E voltaria a existir principalmente por causa dos interiores e do êxodo urbano. Porque sim, fazendas têm dono, terras têm dono, você não pode simplesmente ocupar a terra de outra pessoa. Mesmo porque as pessoas que são donas de terra são as que melhor estão armadas nesse mundo, porque
porque elas têm que defender a terra delas já no mundo de hoje. Pode ser que com o formato da mudança tecnológica elas perdessem o poder de fogo delas, ou parte dele? Pode. Porém eu duvido que não tenham facões e coisas do tipo para se defender ainda assim. O que significa que, sim, o feudalismo provavelmente voltaria a existir, porque nunca deixou de existir. Agora, qual que seriam os moldes dele? Como que seriam as alianças e coisas assim, e casas, e eu não faço ideia. De qualquer forma, o meu feudo tá garantido, porque eu tenho meu pedacinho de terra lá. Não é lá um feudo muito grande, né? Vocês sabem disso. Feudo é por expressão. Um sítiozinho, né? Uma chacrinha lá da vida. Mas o que eu quero dizer é que eu pelo menos estou garantido lá com o meu. Porém, eu não posso prever como é que vai ser o de todo mundo à nossa volta. Então, nobres amigos, por esse vídeo aí, se gostaram, por favor, deixem seu like. Obrigado e até a próxima.